A manchete da semana é: carne faz mal, carne faz bem, carne tanto faz. Como é possível carne fazer você viver menos e viver mais ao mesmo tempo? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Acho que a gente pode começar esse episódio contando para quem não conhece a história do gato de Schrödinger. Essa é uma história bastante conhecida. O Schrödinger foi um dos grandes físicos cientistas do século XX, alguém profundamente envolvido com a mecânica quântica. E a mecânica quântica, embora esse nome tenha sido bastante vulgarizado ultimamente, mas a mecânica quântica lida com o mundo do infinitamente pequeno, sabe, com elétrons, partículas fundamentais. E essas partículas nesse mundo muito pequeno, elas têm um comportamento esquisito, um comportamento estranho, e esse comportamento significa que um elétron, por exemplo, pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ou ele pode ter diferentes propriedades, tá, com o spin para cima ou para baixo, ao mesmo tempo. E existe uma das coisas que a mecânica quântica propõe, que é um elemento radioativo, quando ele está em processo de decaimento para se tornar outro elemento, isso pode estar acontecendo e não acontecendo ao mesmo tempo. Como tudo isso é muito bizarro e a gente pensa como as coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo, o Schrödinger fez um experimento mental, que era colocar um gato dentro de uma caixa e um detector de radiação lá dentro. Quando uma partícula fosse emitida por um elemento radioativo, essa partícula seria detectada e dispararia um mecanismo que iria matar o gato. E o Schrödinger diz o seguinte: ora, de acordo com a mecânica quântica, enquanto a caixa estiver fechada, você não sabe se o gato está vivo ou morto, mas na realidade ele está vivo e morto ao mesmo tempo. É um paradoxo, mas esse paradoxo é o que as manchetes da semana estão mostrando para nós. É a carne de Schrödinger. Vamos lá, Sari. Mudanças na dieta podem significar um ganho de 10 anos de vida. É o que diz uma matéria publicada no G1. Um adulto jovem pode acrescentar pelo menos uma década à sua expectativa de vida se ele se afastar da típica dieta ocidental que inclui carne vermelha e processada e optar por uma alimentação com mais legumes, verduras, grãos e castanhas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Significa que a principal característica da dieta típica ocidental é a inclusão da carne vermelha? É estranho, né? Porque eu pensaria que realmente uma pessoa pode viver mais se afastando da dieta ocidental padrão, mas o que eu pensaria é que a pessoa estaria se afastando de muita farinha, muito açúcar, muitos alimentos ultraprocessados, salgadinho, biscoito, refrigerante, etc. Porque isso também faz parte da dieta ocidental padrão. Enquanto a longevidade de alguém na casa dos 20 aumenta mais de 10 anos na faixa dos 60, embora o ganho seja menor, não é nada desprezível. Em média, 8 anos é o que mostra um estudo. Importante que a gente diga que os tempos verbais aqui estão completamente inadequados. Presente do indicativo aumenta 10 anos. Não. Poderia, quem sabe, talvez aumentar se o nosso estudo estiver correto, porque ninguém fez um experimento aqui e mostrou que as pessoas estão vivendo mais. E como nós vamos ver, é bem questionável aqui. O autor desse estudo, o autor principal, é Lars Fadnes, da Universidade de Bergen, na Noruega, e eles utilizaram os dados do chamado Global Burden of Disease, ou Carga Global de Doenças, um programa que conta com 1.800 pesquisadores de 127 países e avalia o impacto de mortalidade e incapacitação causado por 107 doenças. De acordo com esse programa, somente os fatores de risco relacionados à alimentação estão por trás de 11 milhões de mortes por ano, e os autores estão convencidos que dentro da alimentação o que importa é que tem muita carne e poucos grãos e vegetais.
De acordo com a CNN Brasil, mudanças na alimentação podem acrescentar até 13 anos de vida. A pesquisa criou um modelo do que poderia acontecer com a longevidade de um homem ou mulher se eles substituíssem uma dieta típica ocidental, entre aspas, focada em carne vermelha e alimentos processados, de novo a carne vermelha, por uma dieta otimizada, também entre aspas, focada em comer menos carne vermelha e processada e mais frutas e vegetais, legumes, grãos integrais e frutos secos. Frutos secos? Mais uma vez, aqui a gente vê essa concatenação de duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, carne vermelha e alimentos processados. Bom, é a mesma coisa que eu dizer assim, se você fizer uma dieta que tenha menos carne vermelha e cigarro, você vai ter menos câncer de pulmão. Sim, mas a carne vermelha não tem nada a ver com isso, é o cigarro. Então, não faz nenhum sentido você dizer que se as pessoas comessem menos carne vermelha, menos cianeto, menos arsênico e menos alimentos processados, você teria menos doença. Sim, isso é verdade, mas por que você está botando a carne vermelha junto com tudo isso? Mas vamos adiante. Essa aqui saiu no jornal O Globo. Mais feijão, menos carne. Estudo cria dieta que adiciona até 13 anos de vida. Aumentar o consumo de leguminosas como feijão, ervilha e lentilha e reduzir o consumo de carne vermelha pode adicionar até 13 anos à sua vida. Ou seja, qual a mensagem final aqui? Carne mata e vegetais protegem. No entanto, enquanto isso, na mesma semana, vem a seguinte manchete da BBC Brasil. Estudo sugere que comer verduras e legumes não é suficiente contra risco de doenças cardíacas. Embora o risco de morrer devido a alguma doença cardiovascular fosse cerca de 15% menor para aqueles que mais comiam legumes e verduras, particularmente aqueles comendo bastante vegetais crus, em comparação com aqueles que comiam menos, os pesquisadores disseram que isso podia ser explicado por outros fatores. Tais fatores incluíam estilo de vida, por exemplo, se eles fumavam e a quantidade de álcool que ingeriam, assim como o tipo de trabalho que faziam, seu nível de renda e alimentação de forma geral. Como resultado, os pesquisadores disseram que, aspas, seu estudo não encontrou evidência de um efeito protetor da ingestão de vegetais na frequência com que problemas cardíacos ou circulatórios ocorriam. Mas os estudos acima não acabaram de dizer que os vegetais protegem? E agora nós estamos lendo um estudo que mostra que os vegetais não protegem? Bem-vindo ao mundo quântico da epidemiologia nutricional, onde as coisas protegem e não protegem ao mesmo tempo. O que acontece, pessoal? É sabido, eu já escrevi muito sobre isso no blog, nós vamos deixar várias referências bibliográficas nesse episódio. Se você ainda não tem o seu e-mail registrado, vá lá em drsolto.com.br/podcast e coloque seu e-mail para receber as referências. Mas no blog eu já comentei muitas vezes que estudos de epidemiologia nutricional, eles sofrem com esse grave problema do chamado viés do usuário sadio. O que significa isso? É o que esses autores aqui estão dizendo. As pessoas que comem mais vegetais são as mesmas que fumam menos, que bebem menos, que têm uma renda maior, que se alimentam melhor de uma forma geral. Essas pessoas, elas tendem a ter um status de saúde melhor independentemente dos vegetais que elas comem ou não. Os vegetais acabam sendo um marcador de outras coisas. E o que esses autores demonstraram é que a totalidade da diferença que eles observaram na chance de doenças ou na chance de morrer entre os que consumiam mais vegetais e os que consumiam menos vegetais pode ser explicado apenas por estes fatores, que, repito, vou ler de novo, e incluíam estilo de vida, por exemplo, se eles fumavam, a quantidade de álcool que ingeriam, assim como o tipo de trabalho que faziam, seu nível de renda e alimentação de forma geral. Então, isso não chega a ser novidade, faz anos que está lá no blog escrito isso, mas é raro que autores de estudos de epidemiologia nutricional deixem claro, admitam, já no resumo do seu estudo, do paper original, que sim, nossos achados encontraram diferença, mas a totalidade da diferença é explicado por outros fatores que não a dieta. E tem mais esse aqui, ó, um estudo que fala que o consumo de carne está positivamente associado com expectativa de vida.
Esse estudo, interessantemente, diferente dos outros dois que foram repercutidos em toda a mídia internacional e rapidamente traduzidos para o português e repercutido aqui no Brasil, esse estudo que eu vou ler agora, esse só apareceu em um site de notícias chamado Sci News, notícias de ciência. Eu não vi em nenhum outro lugar. Então, claro que existe um viés da mídia em dar ênfase àqueles estudos que se alinham ao que eles já pensam. Mas esse aqui é um outro estudo de epidemiologia nutricional e a matéria diz assim: no estudo, o Dr. Yu e coautores examinaram os efeitos gerais sobre a saúde do consumo total de carne em 175 países ao redor do mundo. E os pesquisadores descobriram que o consumo de calorias de carboidratos, grãos e tubérculos, não leva a uma maior expectativa de vida, mas que o consumo total de carne se correlaciona com uma maior expectativa de vida, independentemente dos efeitos aqueles da ingestão total de calorias, riqueza econômica, vantagem urbana e obesidade. Ou seja, segundo este estudo observacional, carne faz viver mais e vegetais não ajudam. Então, Sari, vamos fazer um sumário. O que os estudos mostraram até agora? Os primeiros diziam que carne mata e os vegetais protegem. Depois, teve um ali que falou que os vegetais, na verdade, não protegem nada. E a gente encerra com esse que fala que carne faz viver mais e os vegetais não ajudam. Eu tô bem confusa. Sim, porque é a carne de Schrödinger, é que nem o gato. O gato está vivo e morto ao mesmo tempo. E no mundo bizarro e quântico da epidemiologia nutricional, a carne mata e faz viver mais ao mesmo tempo. Os vegetais protegem e não protegem ao mesmo tempo. É claro, pessoal, que eu estou debochando, mas tem que debochar, porque isso é tratado como se fosse ciência na acepção própria do termo. E desculpa quem trabalha com epidemiologia nutricional, isso para mim está mais próximo de astrologia do que de astronomia. Bem, não bastasse isso, nós temos o PURE, que é o maior e mais amplo estudo epidemiológico e o único a incluir países de todos os níveis socioeconômicos, não apenas países ricos. Porque, veja, os clássicos estudos utilizados para dizer que carne vermelha faz mal, a maioria deles são feitos na América do Norte e na Europa, enquanto o PURE incluiu 21 países que vão desde os países mais ricos até os países mais pobres, passando por países intermediários, inclusive o Brasil. E qual foi a conclusão do estudo PURE? Em um grande estudo prospectivo multinacional, não encontramos associações significativas entre consumo de carne vermelha não processada e aves e mortalidade ou doença cardiovascular maior. Então, quando vocês ouvem certas manchetes, parece que é um grande consenso que todos os estudos apontam que a carne vermelha causa doenças, causa câncer, está associada com diabetes, vai fazer você viver menos. A verdade é que tem estudo epidemiológico dizendo absolutamente tudo, desde que ajuda até que prejudica. E o que acontece é que as pessoas estão pensando alguns para fazer parecer que existe uma ciência unânime nesse sentido, quando na verdade o que nós temos é essa grande zona da epidemiologia nutricional. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da Teoria à Prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. E a gente vai deixar também o link aqui para vocês da melhor postagem do blog Ciência Low Carb a respeito desse assunto, que é aquela por uma Declaração Universal dos Direitos dos Dados. Nessa postagem eu mostro estudos, mais de um, que explicam que a mesma base de dados, o mesmo Excel, pessoal, a mesma base de dados, ela pode ser manipulada estatisticamente para indicar resultados completamente diferentes e até mesmo opostos, dependendo das escolhas e, por que não, dos vieses e preconceitos dos pesquisadores e dos bioestatísticos. Então,
para quem tem a ilusão de que, bom, dados são dados, o que os dados dizem não é assim que funciona. Os pesquisadores fazem a chamada análise multivariada, então eles pegam e controlam para a idade, para sexo, para se fuma ou não fuma, para índice de massa corporal, para renda, e conforme se escolhe diferentes critérios para fazer esse controle matemático, isso pode mudar completamente o resultado. E, obviamente, se testam vários modelos multivariados até que saia um resultado que se afine com aquilo que o pesquisador pensa. Por isso que eu costumo dizer que os estudos de epidemiologia nutricional reproduzem os vieses das pessoas que conduzem esses estudos e do tempo no qual a gente vive. Então, não é que epidemiologia nutricional seja uma coisa completamente inútil. Ela serve para dar o quê? Ideias para serem testadas em outros tipos de estudos mais confiáveis, em experimentos, em ensaios clínicos. E quando a gente não tem como testar uma ideia, a gente simplesmente tem que admitir que nós não sabemos e não sair por aí arrotando em manchetes que nós sabemos que você vai viver 10 anos a mais se você comer menos carne vermelha, porque aí eu pego um outro estudo que mostra que você vai viver mais se você comer mais carne vermelha. E aí, quem tem razão? Nós, os cientistas, não sabem nada. Não, é que epidemiologia nutricional não é exatamente uma ciência, é simplesmente uma forma de descrever o mundo e interpretá-lo de acordo com certos pontos de vista e vieses. Agora fala um pouquinho para nós sobre aquele Global Burden of Diseases que a gente comentou lá no início do episódio. Importante, porque lá no início do episódio nós citamos 3 manchetes de grandes portais de notícia do Brasil, essas todas dizendo que você vai viver entre 10 e 13 anos a mais se você comer menos carne e mais vegetais. Recentemente saiu uma carta ao editor no periódico científico The Lancet, que foi o mesmo periódico onde o artigo científico que deu origem a essas manchetes foi publicado, né? Artigo esse que sugeria que a carne vermelha era o excremento do capeta, né? Então, essa carta ao editor chama a atenção para alguns pontos, eu vou ler para vocês. Em 2019, uma dieta rica em carne vermelha foi relatada como sendo responsável por 896 mil mortes e foi considerado o 5º principal fator de risco dietético. Por outro lado, a análise do Global Burden of Diseases 2017 atribuiu apenas 25 mil mortes a dietas ricas em carne vermelha, e a ingestão de carne vermelha foi o menos importante dos 15 fatores de risco dietéticos. Reparem, pessoal, é a mesma base de dados. E igual, tudo isso sofre daqueles vieses que eu falei, que as pessoas que comem mais carne são as que fumam mais, etc. Mas a mesma base de dados foi interpretada em 2017 e em 2019 com resultados completamente diferentes, segue o autor. Assim, em comparação com estimativas anteriores, as estimativas de 2019 de mortes atribuíveis à ingestão de carne vermelha aumentaram 36 vezes. Então, quando eu digo para vocês que conforme a gente massageia ou tortura os dados, eles são capazes de confessar qualquer coisa, é a isso que eu me refiro. A mesma base de dados, interpretada com 2 anos de diferença, mostrou na segunda interpretação, na mais recente, 36 vezes mais mortes atribuídas à carne vermelha. Ou a carne vermelha se tornou envenenadíssima nos 2 últimos anos, ou o que nós estamos vendo é o quê? Vieses por parte dos pesquisadores. Mas aí, para a pessoa que ouviu tudo isso aqui, que continua lendo as manchetes da mídia, qual que é a mensagem final? No que ela deve ou não acreditar quando se fala de carne vermelha? Eu tenho como princípio o seguinte: quando estudos epidemiológicos mostram coisas completamente díspares, o mais provável é que aquilo sobre o que nós estamos tratando ou não é significativo, realmente não tem grande impacto, e por isso o que nós estamos vendo é ruído para um lado ou para o outro, ou então que aquilo que nós estamos vendo tem um impacto tão pequeno, seja para melhorar a saúde ou para diminuir a saúde,
ao ponto de ser irrelevante. E o que acontece? Quando você pega uma coisa muito pequena e bota uma lupa muito grande, você começa a ter muitas margens de erro. Isso seria a mesma coisa que você pegar numa campanha eleitoral e você tem uma pesquisa. E essa pesquisa mostra que tem um candidato com 40% das intenções de voto, outro tem 20% das intenções de voto. E aí você tem 3 candidatos que um tem 5%, outro tem 6%, outro tem 7%. E você então pegar e dizer que aquele que tem 7 tem tanto por cento mais votos do que o que tem 5. Observa que a gente não faz isso. A gente diz assim, esses 3 candidatos estão em empate técnico, porque a diferença entre eles é tão pequena que a gente não pode dizer que um está na frente do outro. Agora, o que tem 40 e o que tem 20, aí sim, o que tem 40 está na frente e o que tem 20 está atrás. Traduzindo isso para a situação de saúde, quando a gente vê pequenos riscos relativos, o consumo de carne vermelha está associado com um risco relativo de 1,08 para câncer. Ou então, o estudo dizendo o contrário, que o consumo de carne vermelha está associado com 1,15 para viver mais. Provavelmente nenhuma dessas coisas é verdadeira. Seria a mesma coisa que tentar adivinhar na pesquisa eleitoral se aquele grupinho que está todo empatado, se um realmente está mais na frente do que o outro. Então, o principal, eu acho, é que os jornalistas têm que ter responsabilidade aqui. Não dá para fazer manchete em cima de estudos de epidemiologia nutricional, senão as pessoas cada vez mais vão ter razão ao falar mal do jornalismo, dizendo que nossa, essa gente não sabe nada e os cientistas não sabem nada, porque uma hora o ovo faz mal, outra hora o ovo faz bem, uma hora a carne faz mal, outra hora a carne faz bem. Na realidade, carne e ovo sempre fizeram bem. O problema é a epidemiologia nutricional. Epidemiologia nutricional não é, desculpa quem pensa o contrário, mas eu vou dizer o que eu penso. Epidemiologia nutricional não é uma ciência de verdade. É um monte de especulações. Quem puder, vai ler as referências que eu deixei aqui que mostram isso e que pode ir para um lado ou para o outro, dependendo dos vieses e das metodologias empregadas pelos pesquisadores. Qual a diferença disso e, por exemplo, sugerir que cigarro faz mal? É que no caso do cigarro, existe uma série de critérios, chamados critérios de Hill, que estão preenchidos, e um deles é a magnitude do efeito. Quem fuma tem 20, 25 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que quem não fuma. Não é 1,15 vezes, não é 1,08 vezes, como esses estudos de epidemiologia nutricional mostram. Por isso que esses estudos, infelizmente, eles não podem ser levados a sério, pelo menos não para gerar manchetes. Eles, no máximo, poderiam gerar hipóteses para os cientistas testarem de forma mais adequada com outros tipos de estudos. Por fim, ainda nessa carta aos editores do Lancet, dizem aqui os pesquisadores. Com base nestas revisões, o grupo colaborativo do Global Burden of Disease 2019 relatou, aspas, evidências suficientes que apoiam a relação causal da ingestão de carne vermelha com doença cardíaca isquêmica, câncer de mama, acidente vascular cerebral hemorrágico, acidente vascular cerebral isquêmico. É melhor ir para Chernobyl do que comer carne vermelha, né? E adicionaram esses resultados há relações previamente identificadas com diabetes e câncer de cólon. Aí dizem os redatores da carta, esses achados de relações causais adicionais para a carne vermelha não estão de acordo com outras revisões sistemáticas e meta-análises realizadas recentemente. E nós citamos várias vezes aqui no podcast Comida Sem Filtro o que ele vai falar agora. O Consórcio Internacional de Recomendações Nutricionais, conhecido como NutriRex, realizou 4 revisões sistemáticas paralelas de ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais. Foram as famosas meta-análises sobre carne publicadas no Annals of Internal Medicine. O consórcio encontrou evidências de certeza de baixa a muito baixa de que dietas com menos carne não processada poderiam resultar em reduções muito pequenas no risco de doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, diabetes tipo 2 e mortalidade geral por câncer ao longo da vida. Ou seja, os estudos mais bem feitos, os ensaios clínicos randomizados e as meta-análises mais rigorosas mostraram que nós temos muita incerteza sobre a possibilidade de que haja um risco muito pequeno
de que carne tem alguma coisa a ver com essas coisas todas. Portanto, o que nós temos que nos preocupar é que as pessoas façam mais atividade física, fumem menos, sejam menos obesas, sejam menos diabéticas. E resulta que uma das estratégias para que as pessoas sejam menos obesas e menos diabéticas é comer mais carne vermelha e não menos. Então nós estamos sugerindo que as pessoas comam menos carne vermelha por motivos que são teóricos e muito improváveis, e evitando ao mesmo tempo que elas tenham os benefícios de estratégias nutricionais que comprovadamente reduzem coisas que aí sim comprovadamente afetam a expectativa de vida, obesidade e diabetes, por exemplo. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.